Junta-se a nós em direto por videochamada André Branco Rodrigues, professor na Universidade Lusófona do Centro Universitário do Porto e especialista em proteção civil. Boa noite, bem-vindo. Todos os verões somos confrontados com os mesmos problemas. Professor, o que é que está a falhar na prevenção que parece ser sempre a palavra-chave que é ignorada? Boa noite. Realmente é aquilo que nós temos de trabalhar, é a prevenção, porque os incêndios que nós temos atualmente são incêndios cada vez mais intensos e mais severos e, portanto, com aquilo que é o nosso dispositivo especial de combate a incêndios rurais, que importa aqui realçar que é realmente o dispositivo dos dispositivos mais robustos da Europa em termos de meios de veículos e de meios aéreos e de meios humanos. Estamos, por exemplo, este ano nos 71 meios aéreos, que revela aqui um investimento muito grande por parte do Estado, ou seja, por parte de todos os contribuintes. Estamos a falar de um número muito grande de meios aéreos que nos permitem aqui uma boa intervenção com este tipo de meios. O que acontece é que as condições que nós temos, que advêm daquilo que são as alterações climáticas, as condições que nós temos no terreno, que advêm daquilo que são o abandono das áreas rurais, o abandono das atividades agrícolas, o abandono daquilo que é a silvicultura, a pastorícia, portanto, todas as atividades que nos dava alguma segurança em termos de combustível, o que nós temos agora é cada vez mais combustível disponível e, portanto, isso aliado com a meteorologia, portanto, dias mais quentes, com menos precipitação, portanto, com menos umidade, o que nós temos é um conjunto de ingredientes, digamos assim, muito favoráveis a uma grande propagação dos incêndios e, portanto, cada vez é mais difícil nós combatermos estes incêndios, sendo que a maior parte das vezes até só se consegue gerir o incêndio até se conseguir uma janela de oportunidade, que normalmente se encontra durante a noite em períodos com alguma umidade e com a temperatura mais baixa, ou então depois em algumas zonas com ausência de combustível. E o que é que mais pode ser feito no que toca à prevenção, quer por parte do Estado e quer também por parte de cada um de nós, cidadãos? Aquilo que nós podemos recomendar a cada cidadão é que cumpra aquilo que são as limpezas florestais em torno das habitações e dos aglomerados populacionais, para que nós possamos ter ou garantir alguma segurança, condições de segurança para as pessoas e também para facilitar aquilo que são depois as operações de combate. Em termos de atividades que nós possamos fazer em termos de prevenção numa janela mais macro. Estamos aqui a falar do ordenamento do território, que é algo que tem que ser feito, mas é algo que só vai ter resultados daqui a alguns anos e, portanto, é algo que urge fazer, quanto mais cedo melhor, porque é um caminho que ainda vai demorar a percorrer e, portanto, até chegarmos lá ainda vai levar algum tempo e quanto mais cedo começarmos, melhor. Há aqui muito trabalho para fazer, é preciso fazer um investimento também nas atividades agrícolas, atividades de limpeza e de conservação da floresta que possam aqui incentivar os cidadãos, as populações que vivem nas áreas rurais a ter aqui algum cuidado com as zonas florestais para que possamos ter menos combustível e, portanto, incêndios menos intensos e mais fáceis de combater. Aliado a isso, temos naturalmente que consciencializar as pessoas, educar as pessoas que vivem nas zonas rurais, as formas como se devem comportar perante o incêndio, e que medidas de autoproteção é que devem tomar, porque não podemos, logicamente, esperar que exista um bombeiro em cada lugar e que possamos também fazer a nossa parte, adotar comportamentos responsáveis e, nesta altura do ano, evitar, como ainda ouvimos na vossa peça anterior, dizer que este incêndio de Odmira possivelmente começou pelo uso negligente do fogo, digamos assim, portanto, era algo que era possível evitar e, nesta altura, com estas condições que temos de todo de evitar o uso do fogo e de adotar comportamentos responsáveis para que possamos garantir a integridade física de todas as pessoas e salvaguardar os seus bens naturalmente. Depois dos trágicos incêndios que tiveram lugar em 2017, Portugal ainda não aprendeu com os erros? Já aprendemos alguma coisa, mas naturalmente há aqui ainda muito a aprender. Estamos a falar de incêndios, de fogo, que envolve um processo que é dinâmico. Portanto, mesmo em termos académicos, nós na universidade continuamos ainda a estudar este tipo de comportamento de fogo que temos tido. Nós temos tido várias manifestações de comportamento extremo de fogo, situações essas, como eu dizia há pouco, que são muito difíceis de combater e, portanto, mesmo com o dispositivo bastante robusto que nós temos, mesmo com os meios que nós temos, com o conhecimento que temos e com todas as forças que temos intervenientes no combate, não é fácil nós fazermos o combate a este tipo de incêndios. São incêndios muito intensos e que ainda, muitos casos ainda estão a ser estudados e, portanto, há naturalmente ainda um longo caminho a percorrer em termos de aprendizagem e de implementação de medidas
que melhorem depois, naturalmente, as condições de combate. Mas e há também uma preparação que tem de ser feita, tendo em conta aquilo que falou há pouco das alterações climáticas. Temos visto solos cada vez mais secos, mais quentes, falta de umidade, de chuva, e vários especialistas têm dito que vamos ter verões cada vez mais quentes, o que pode naturalmente influenciar os incêndios. De que forma é que nos podemos preparar para esse cenário? Era como eu estava a dizer, é preciso preparar as populações que vivem nas áreas rurais de que forma é que devem enfrentar este tipo de risco, que é um risco que existe na zona onde habitam, e portanto de que forma é que devem olhar para o incêndio rural, como é que se devem comportar. Quem tem alguma capacidade física e que quer ajudar, deve, por exemplo, uma das coisas que se deve ensinar é que não deve fazê-lo, por exemplo, de calções e t-shirts ou em tronco nu, deve tentar proteger o corpo, a maior parte do corpo possível, para que possa se proteger mais do fogo e não ter, por exemplo, queimaduras. Há situações em que se deve educar as pessoas e que devemos naturalmente sensibilizar essa população para enfrentar esse risco, que é um risco que nós temos, que vários países da Europa têm, e portanto temos que o enfrentar, temos é que nos preparar para isso e de que forma é que podemos dar a resposta para minimizar os danos. Não nos podemos esquecer nunca de que devemos colaborar com os agentes de proteção civil, sobretudo com as autoridades, quando nos dão indicação de evacuação devemos cumpri-lo, porque é certamente aquela que foi a estratégia definida como sendo a melhor e é mais indicada para a salvaguarda das pessoas, porque nenhuma infraestrutura, nem nenhuma área de mata ou de floresta vale a perda de uma vida humana. E isso é o mais importante, as pessoas saberem que por mais que queiram ajudar e defender as suas propriedades, tenham sempre consciência de que quando alguém lhes indica que o melhor caminho é a evacuação, que o devem fazer naturalmente, porque essa foi a estratégia que foi então definida com base na informação que quem está no terreno tem e que deve ser cumprida para evitarmos a perda de vidas humanas, que é isso que nos interessa em primeiro lugar naturalmente, e depois a salvaguarda dos seus bens também. O professor também é bombeiro voluntário. Quais são as maiores dificuldades que estes operacionais encontram no terreno a combater um incêndio destas dimensões? Neste momento, as maiores dificuldades prendem-se naturalmente com aquilo que é a intensidade do fogo, portanto a energia, ou digamos em termos mais comuns, aquilo que é o calor que se sente quando se está numa frente de combate. É muito intenso, é muito desgastante fisicamente e naturalmente também é muito desgastante psicologicamente a tentativa de apagar um incêndio que parece que não consegue ser apagado e, portanto, estamos aqui numa luta constante perante um inimigo bastante forte e isso também é um desgaste muito grande para todos os operacionais que estão no terreno, não só os bombeiros. Naturalmente os bombeiros são os que têm uma proteção maior, mas outros agentes de proteção civil, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, portanto elementos também do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a Força Especial de Proteção Civil, portanto todos estes operacionais têm naturalmente uma luta muito grande física e psicológica perante um incêndio que parece nunca dar tréguas e é naturalmente muito desgastante, mas aquilo que os bombeiros fazem, ou os operacionais fazem, aquilo que é possível, aquilo que é o conhecimento que nós temos neste momento e que tem naturalmente sortido efeito, como tem visto, este incêndio, por exemplo, de Odmira está agora, ao fim destes dias, dominado e, portanto, fruto daquilo que foi o trabalho de todos os operacionais que estão no terreno e tudo aquilo que foi o enorme esforço, certamente, que todos fizeram. André Branco Rodrigues, obrigada pela sua participação neste Fala Portugal. Boa noite. Boa noite.